Ok, moçada, vamos começar a parte de refração luminosa. Essa parte de refração luminosa vai ser muito importante para o nosso estudo de óptica geométrica, né? Então vamos começar aí a parte de refração com a definição. Definição de refração: a refração luminosa ela ocorre quando a luz muda de meio material, né? Quando a luz mudar de meio material, nós temos uma refração. Por exemplo, vamos considerar aí uma piscina cheia d'água e digamos que em cima daquela superfície da piscina, da água, né? Nós temos ar, né? O que vai acontecer? Quando a luz passar, por exemplo, do ar para a água, ela mudou de meio material? Mudou. A gente fala que nesse caso ela sofreu uma refração. Um outro exemplo para vocês, vamos considerar, por exemplo, um aquário cheio d'água. Se você for olhar comigo aqui, se você for parar para pensar comigo, fora ali do aquário nós temos ar, ali nós temos uma superfície com vidro, né? E aqui nós temos a água. Perceba que a luz, ao passar de fora para dentro, ela sofre duas refrações. Primeira refração, quando ela passa do ar para o vidro, ela mudou de meio material? Mudou, sofreu uma refração. E aí depois, ao passar do vidro para a água, né? Se ela mudar de meio material neste caso, a gente fala também que ela vai sofrer uma refração. Então, mudança de meio material implica para a gente em refração, uma ideia bem tranquila essa daí. Um detalhe importante, pessoal, toda vida que a gente tiver uma refração ocorrendo, nós vamos ter uma mudança, uma modificação aí, né, no valor da velocidade da luz. Peraí, mas a velocidade da luz não era 300 mil km por segundo? Sim, é. Esse valor de 300 mil km por segundo é o valor da velocidade da luz no vácuo, tá? Se a gente considerar qualquer outro meio material, a luz ela vai ter uma velocidade diferente desses 300 mil km por segundo. Então quer dizer que naquela situação do aquário, quando a luz passou, por exemplo, do ar para o vidro, a velocidade mudou? Mudou. Quando ela passou do vidro para a água, a velocidade mudou? Mudou novamente. Se ela passasse para o diamante, mudou? Mudou. Se ela passasse para o acrílico, mudou? Mudou. Então assim, ó, sempre que mudar um meio material, a velocidade da luz ela vai mudar de valor, tá? Essa é a ideia, tá certo, pessoal? E um detalhe importante, 99,9% dos casos que a gente tiver refração, vai ser assim, ó, a gente vai incidir a luz de maneira oblíqua, né, de maneira oblíqua. O que vai acontecer aqui, ó? Perceba que a gente vai ter uma mudança na direção aí, né, de propagação do feixe ali refratado. Então a gente tem aqui um feixe incidente, uma parcela desse feixe incidente vai ser refletida e uma parcela vai ser refratada. E perceba que a parcela refratada muda de direção em relação ao incidente. A incidente vinha nesta direção, a refratada ela mudou a direção. Isso vai acontecer em 99,9% dos casos, na maioria dos casos vai ser assim, na incidência oblíqua, tá? Nós só temos um caso onde a luz ela vai sofrer refração sem mudar a direção de propagação, que é neste caso B que eu coloquei aqui para vocês, ó. Ar e água do mesmo jeito, só que se a luz incidir desse jeito aqui, ó, coincidindo com a reta normal, nós vamos ter aqui um feixe incidente, uma parte vai ser refletida, que nem nós vimos ali, e uma parte vai ser refratada, né? Uma parte vai conseguir mudar de meio material, é a parcela refratada. Mas perceba que neste caso nós não temos uma mudança na direção de propagação. O feixe incidente ele vinha na vertical e o feixe refratado ele continua na vertical, não mudou a direção. Então assim, nós podemos falar que em 0,1% dos casos, a minoria dos casos vai ser desse jeito aqui, tá? Na maioria dos casos, quando a gente tiver a refração, quando o raio incidir de maneira oblíqua, de maneira inclinada, nós vamos ter uma mudança na direção de propagação da luz quando ela sofrer essa refração, tá? Então é por isso que a gente não pode definir, pessoal, refração como sendo a mudança de direção na propagação da luz. A gente não pode definir assim, porque nós temos um caso onde a gente vai ter refração sem que haja mudança na direção de propagação da luz. Sem que haja, por exemplo, aqui neste caso B aqui, ó, a direção não vai mudar. Então, a gente define refração como sendo o quê? Como sendo a mudança, né, de meio material, quando a luz muda de meio material. E essa mudança de meio material acarreta para a gente uma mudança no valor aí da velocidade da luz, tá? Mudou o meio, muda a velocidade da luz. Então não aprendam desse jeito que a refração ocorre quando a luz muda de direção. Essa definição é furada por conta deste item B aqui, ó, tá certo? Uma ideia bacana, uma ideia super tranquila. Reparem bem uma coisa, pessoal, uma coisa que eu já posso adiantar aqui para vocês. Quanto mais acentuado for essa mudança na direção, né? Aqui, ó, quanto mais acentuado for essa mudança na direção aqui de propagação, a gente pode falar que mais acentuado também vai ser a mudança no valor da velocidade da luz, ao passar de um meio para o outro. Então percebam aqui, ó, se a mudança for suave, a mudança na direção for suave, né? Mudança na direção aqui de propagação durante a refração, a gente pode falar que a mudança no valor da velocidade da luz também vai ser suave. Se a mudança na direção for brusca, nós podemos falar que a mudança no valor da velocidade, aí durante essa refração, vai ser brusca também, tá certo? Então essa mudança na direção tem tudo a ver também com a mudança no valor da velocidade da luz, tá certo, pessoal? Bacana.
Vamos definir aqui uma grandeza importante para a gente, que nós vamos chamar de índice de refração. Nós vamos representar aqui pela letra N, né? O índice de refração de um meio material, daqui a pouco eu vou chamar mais a atenção de vocês, ele depende da luz que está se propagando naquele meio material, tá certo? Dependendo da cor da luz, nós podemos ter para aquele meio material índice de refração de maneira diferente, tá certo? Então, daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso para vocês. Vamos falar aqui, colocar a definição do índice de refração, né? O índice de refração é uma grandeza que relaciona as propriedades do meio com aquela mudança de velocidade, né, que a luz vai sofrer. Tá certo? Dependendo do meio, ela sofre uma mudança de velocidade maior ou ela sofre uma mudança de velocidade menor. Então essa ideia a gente chama de índice de refração. Então aqui coloquei como definição para vocês que o índice de refração ele indica quantas vezes a velocidade da luz ela vai ser menor que a velocidade da luz no vácuo. Então assim, se eu quiser calcular o índice de refração aqui da luz para uma determinada luz num determinado meio material, nós calculamos assim, ó, N é igual a C sobre V. Aqui fica a dica para vocês, ó, não consigo voar, né? O básico, ó, não consigo voar, fica bem fácil, N é igual a C sobre V. Porque pode ser que você chegue lá na sua prova e fique, poxa, N é igual a quem? V sobre C ou N é igual a C sobre V? Bem fácil, ó, não consigo voar, N é igual a C sobre V, não consigo voar. O que é esse C? Esse C nós vamos chamá-lo de velocidade da luz no vácuo. Tá aqui, ó, velocidade da luz, tá certo, ó, no vácuo. Nós já vimos que a velocidade da luz no vácuo, ela tem aquele valor constante, tá? A velocidade da luz no vácuo, ela não vai mudar, ela vai ser aquele valor que a gente chama assim, ó, C igual 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo, tá? 300 mil quilômetros por segundo, ou então C igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, tudo vai depender aí das unidades que a gente tem na questão, tá bom? Bacana, faça a ideia, né? O V, o que é o V pra gente? O V também vai ser uma velocidade, só que este V a gente chama assim, ó, velocidade, tá aqui, ó, velocidade da luz, velocidade da luz no meio material em estudo, no meio material em questão. Vou colocar assim, ó, material, tá, em questão. Tá aqui, bacana, super fácil a ideia, tá bom? Como assim no meio material em questão? Por exemplo, se eu quiser achar o índice de refração que a luz vai ter aí no vidro, como é que eu faço? Pego o C, que é a velocidade da luz no vácuo, sempre, né? Dividido pela velocidade que a luz vai ter aí no vidro. Aí eu acho o índice de refração para aquela luz no vidro. Muito fácil, né? A ideia? Não se preocupe que ele vai te dar o valor da velocidade da luz aí lá no vidro para você poder fazer as contas. Então, se você quiser achar como é que é o índice de refração para uma determinada luz, por exemplo, no vidro, você vai pegar a velocidade da luz no vácuo, né? Sempre é do vácuo, dividido pela velocidade da luz aí, né? No vidro, no caso, ele vai te dar para você poder fazer as contas. Aí, neste caso, você descobre quanto é que vale o seu índice de refração. Tá aqui, ó, índice de refração. Índice de refração, que é uma ideia super tranquila, né? Uma ideia bem fácil aí, ó, essa ideia de índice de refração, tá certo, pessoal? Alguns detalhes que eu queria já chamar a atenção de vocês para essa parte de índice de refração. Perceba que o índice de refração ele não vai ter unidade. Por quê? C é velocidade, V é velocidade. Eu posso cancelar as unidades. Se eu cancelar a unidade de velocidade com a unidade de velocidade, meu índice de refração ele fica sem unidade. É o que a gente chama de um termo adimensional. A gente fala que o índice de refração, como ele não tem unidade, a gente diz que ele é um termo adimensional, tá certo? Isso é um detalhe importante. Não tem unidade. Índice de refração 1,8, legal, não tem unidade. Índice de refração 1,7, massa, não tem unidade, tá bom? Bacana. Outra coisa importante, perceba que o índice de refração e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais, ó. Né? Uma vez que esse C ele é constante, né? A velocidade da luz no vácuo ela é constante. Então, por exemplo, ó, se o meu índice de refração for grande, é porque a velocidade naquele meio ela é pequena. São grandezas inversamente proporcionais. Se a minha velocidade for grande, meu índice de refração ele vai ser pequeno, tá certo? Esse também é um detalhe importantíssimo. E outra coisa, galera, que você tem que ter em mente é o seguinte, que o índice de refração ele depende da luz que está se propagando naquele meio material. Por exemplo, eu falei do vidro aqui para vocês, vamos considerar então o vidro como meio material. A luz verde, quando ela se propaga, por exemplo, no vidro, o vidro ele vai ter um índice de refração para a luz verde, tá? A luz vermelha, quando ela se propaga no mesmo vidro,
o índice de refração do vidro já vai ser diferente, porque depende da luz que está se propagando. Então o índice de refração ali, no caso para a luz vermelha, já vai ter um valor diferente do índice de refração do vidro para a luz verde que eu considerei para vocês agora há pouco. Então se depois, digamos que a luz esteja se propagando no mesmo vidro, seja amarela, aquele vidro já vai oferecer um índice de refração diferente para a luz amarela. Então dependendo da cor, né, naquele meio material, nós vamos ter índices de refração diferentes, tá? Cuidado com isso daí. Não pense que o índice de refração ele é constante. O índice de refração do vidro ele é sempre tanto. Não, não é sempre tanto. Depende da luz que está se propagando, tá certo, pessoal? Se for a violeta, naquele vidro já vai ter um valor diferente. Dependendo da cor que esteja se propagando naquele meio material, nós vamos ter índice de refração diferente daquele meio material para cada cor, tá certo? Isso é uma ideia super importante, porque tem gente que pensa que o índice de refração ele é constante, para a água é sempre tanto. Não, depende da luz que está se propagando ali. Muito cuidado com isso daí, pessoal. O índice de refração ele depende do tipo de luz que se propaga naquele meio material. Então fica com essa ideia, tá bom? Bacana. Vamos aqui agora, né? Uma observaçãozinha básica. Vamos calcular o índice de refração, por exemplo, né? De uma luz qualquer, por exemplo, aí no vácuo. Olha só como é tranquilo para a gente calcular o índice de refração aí do vácuo para uma determinada luz. Nós vamos pegar o C, né, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio material em questão. Só que no meu meio material em questão é vácuo. Então vai ficar assim, ó, sobre a velocidade que a luz tem no vácuo. Só que a velocidade que a luz tem no vácuo, nós representamos pela letra C. Então vai ficar assim, ó, N do vácuo, vai ser igual a C. Velocidade que a luz tem no vácuo é o próprio C, cara. É o próprio C, né? Nós podemos colocar aqui, então, C. Perceba que você pode cancelar C com C. A gente cancela numa boa. Então, o índice de refração aqui do vácuo, o índice de refração do vácuo, conclusão importante, ele vale 1. Ele vale 1 aqui, ó, o índice de refração que a luz tem no vácuo, tá? Bacana. Muito tranquilo isso daí, tá certo, pessoal? Um detalhe. Se eu quisesse achar o índice de refração que uma determinada luz tem aí, por exemplo, para o ar. Como é que eu faço? Vou pegar o C, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade que a luz tem aonde? No meio material em questão. Qual é o meio material em questão neste caso? Ar. Então a gente vai colocar sobre a velocidade da luz no ar, tá certo? Se fosse, por exemplo, na água, ia ficar C sobre a velocidade que a luz tem naquele meio material em questão, sobre a velocidade da luz na água. Então depende aí, né, da velocidade, né, da luz naquele meio material em questão, tá? Sobre V, né? No caso fica C sobre a velocidade da luz no ar. Um detalhe importante, pessoal, essa velocidade da luz no ar, ela é aproximadamente igual à do vácuo, tá certo? A gente pode afirmar isso daí, que a velocidade que a luz tem no ar, ela é muito próxima da velocidade da luz no vácuo. Então, se você cancelar este cara com este cara aqui, nós vamos falar o seguinte, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que o índice de refração do ar, ele é aproximadamente quanto? Aproximadamente 1, tá certo? Aproximadamente 1. Então, nas questões, a partir de agora, quando a gente estiver resolvendo as questões agora, aí, né? Se você pegar numa questão e ele falar que o meio é vácuo, certo? Você já sabe que o índice de refração do vácuo ele vale 1. Se a questão disser que o meio, por exemplo, é ar, se ele não te der o índice de refração do ar, você pode colocar 1, tranquilamente. Mas é aproximadamente, mas é tão próximo a 1 que compensa a gente colocar 1. Então, nas questões, se a questão falar, por exemplo, em ar, considera o índice de refração igual a 1, a menos que ele diga o contrário, tá certo? E o índice de refração do vácuo, você vai considerar também 1, tá bom? Bacana. Um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês, perceba que esses índices de refração aqui, ó, eles são os menores de todos, tá? O menor índice de refração que a gente tem, vácuo, depois ar. E os dois são bem próximos, a gente pode falar que os dois têm o mesmo índice de refração, né? São bem próximos, tá? Então assim, os menores índices de refração que a gente vai ter aí vão ser de quem? Vão ser do vácuo e do ar, tá? Os menores de todos. Isso aí vai ser importante depois pra gente, quando a gente estiver vendo a parte de reflexão total da luz, a ideia de ângulo limite, né? A gente vai precisar saber qual que tem menor índice de refração lá na situação que a gente estiver analisando. E se for ar e se for vácuo, o vácuo e o ar, eles apanham para todo mundo, tá? Eles apanham para todo mundo, eles têm o menor índice de refração. Isso aqui é bem fácil de você entender, ó. Não é assim? Índice de refração, por exemplo, do meio, ó, é C, que é a velocidade da luz aonde? Que é a velocidade da luz aqui, por exemplo, no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio material. Só que o que vai acontecer? A velocidade da luz em qualquer outro meio material, né, é diferente da velocidade da luz no vácuo. É um valor abaixo da velocidade da luz do vácuo. Então o que vai acontecer? Como a velocidade aqui ela vai ser menor, nosso índice de refração para qualquer outro meio material ele vai ser maior. Por exemplo, se eu pegasse o índice de refração do acrílico, como é que eu faço aqui para achar? Fica C
dividido pela velocidade da luz no acrílico. Só que a velocidade que a luz tem no acrílico, ela é menor do que a velocidade da luz no vácuo. Então aqui o nosso índice de refração ele vai ser maior do que aquele 1 que nós encontramos, tá certo? Então essa ideia aí é uma ideia importante. Menor índice de refração de todos, a gente vai considerar aí como sendo do vácuo e do ar, né? O do ar muito próximo do índice de refração do vácuo. Esses dois caras, os miseráveis, eles apanham para todo mundo, tá? Qualquer outro meio material, da água, do vidro, do acrílico, do diamante, eles vão ser aí, por exemplo, maiores, né, do que o índice de refração do ar e do vácuo, tá bom? Tem uma ideia também, pessoal, que vocês vão encontrar nos livros por aí, a ideia de índice de refração relativo, que é uma ideia super fácil, né? A gente fala, por exemplo, assim, ó, calcule o índice de refração do meio A em relação ao meio B. Índice de refração de um meio em relação ao outro meio, você vai fazer uma relação, uma razão de um meio para o outro meio. Por exemplo, índice de refração do meio A em relação ao meio B, você vai pegar o NA dividido pelo NB, você já consegue achar o índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B. Se você não quiser trabalhar assim, pode ser que a questão não te dê, né, os índices de refração, pode ser que a questão te dê as velocidades. Aí como é que você faz para trabalhar com as velocidades? Muito simples. É só a gente usar essa ideia aqui, ó. Nosso NAB ele vai ser igual a quanto? Ó? O que é NA? NA nós já vimos aqui, ó, N é C sobre V, né? Não consigo voar, ó. N é igual a C sobre V, não consigo voar. Então o que é NA pra gente? C sobre VA, ó, C sobre VA, não consigo voar, não consigo voar. Bacana, fácil. O que é meu NB? NB, mesmo jeito, eu posso escrever não consigo voar para o meio B, tá bom? Perceba que eu posso cancelar aqui, pessoal, este C com este C, aqui vai ficar 1 sobre VA, 1 sobre VB. Eu tenho divisão de frações, ó, 1 sobre VA dividido por 1 sobre VB. Posso conservar a primeira fração, posso multiplicar pela inversa da segunda fração. Então vai ficar assim, ó, meu NAB, ele vai ser igual a VB sobre VA, VB sobre VA, tá aqui, ó. Então se você tiver, pessoal, os índices de refração, você pode calcular desse jeito aqui, ó, se você tiver os índices de refração. Ache o índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B. Pega NA e divide. Agora, se você tiver as velocidades, a conclusão que a gente chega é que você vai pegar a velocidade de B sobre a velocidade de A. Ache o índice de refração de A em relação a B. Você dá tipo invertida. Fica VB sobre VA. Ache o índice de refração do meio A em relação ao meio B. Por exemplo, ó, em termos de índice de refração, você vai na sequência. Ó, NAB vai pegar o N de A sobre o N de B. Ó, N de A sobre N de B. Em termos de velocidade, você faz o contrário. Ó, NAB vai ser VB sobre VA. Por que fica o contrário? Porque eu fiquei com a divisão de fração. Conservei a primeira, multipliquei pela inversa da segunda, o VB ele sobe. Tá certo? Bacana, tranquilo. Então a conclusão que a gente pode tirar aqui, ó, se ele pedisse o índice de refração do vidro em relação à água, bem simples, é só a gente pegar o N do vidro, tá aqui, sobre o N da água, tá aqui, ó, você já consegue achar o índice de refração relativo aí na maior tranquilidade, ó, muito fácil, tá aí. E se ele pedisse em termos de velocidade, como é que você faria se ele desse as velocidades na questão? Você iria fazer desse jeito aqui, ó, N do vidro, para ficar bacana, eu vou colocar aqui de vermelho, ó, barra, o N da água aqui, ó, barra água, índice de refração do vidro em relação à água em termos de velocidade. Ia ficar como? Ia ficar a velocidade, então, ó, da água, né, velocidade da água, sobre a velocidade que a luz vai ter ali no vidro, tá certo? Então, se a gente quiser calcular o índice de refração em termos de velocidade, é só você inverter, né? Ó, vidro, água, então você vai começar pelo da água em termos de velocidade. Velocidade que a luz tem na água dividido pela velocidade que a luz tem no vidro, tá certo? E se ele te der, por exemplo, os índices de refração, você vai na sequência. O índice de refração do vidro em relação à água. Então você vai na sequência. O N do vidro sobre o N da água. Se ele te der as velocidades, você inverte. Faz ali no caso a da água sobre a velocidade do vidro, que está aqui representado para vocês. Tá bom? Galera, eu vou logo aproveitar para chamar a atenção de vocês para o seguinte detalhe. Se você não souber a frase irada, você não é ninguém, cara. Ninguém nessa parte aqui de refração, tá? Eu sinto muito, cara. Sinto muito mesmo, eu tenho que abrir o jogo com vocês, cara. Se você não souber a frase irada, você não vai entender mais nada daqui pra frente, tá certo? Não vai entender, galera. Não vai mesmo. Sinto muito, tá? Não, por favor, deixa eu entender. Não dá, cara. Ah, não, mas não tem condições, tá? Você tem que saber a frase irada. Pelo amor de Deus, eu lhe peço aqui, ó, tá? Eu vou chorar aqui na sua frente, ó. Pera aí. Já viu a galera quando ela começa a chorar, a boca da pessoa começa a tremer, ó. Aqui, ó.
Tá, cara, pelo amor de Deus, cara, eu vou chorar, velho, se você não aprender essa frase. Você tem que saber essa frase, cara. A frase irada. O nome dela é irada porque ela tá recheada, cara. Recheada aí de informações importantes pra gente, tá? Então, pelo amor de Deus, aprenda a frase irada. Eu já ensinei isso aqui várias vezes. Tem gente que a frase irada pula, passa e não entende mais nada, tá certo? Aquela galera que entende a frase irada consegue dar um show, cara. Consegue dar um show. Você entende, você passa a entender a continuação aí da matéria de refração. As questões teóricas você desenrola numa boa, você resolve numa boa. Então, assim, pelo amor de Deus, aprenda isso daqui, cara. Essa frase irada que eu coloquei aqui pra vocês, tá certo? Então, vamos dar uma lida aqui na frase irada pra ver se a gente pega as ideias, tá? A gente fala o seguinte, pessoal. Quanto maior o índice de refração, quanto maior o N, tá certo? A gente fala que o meio ele é mais refringente, tá? Então, o que é um meio mais refringente pra gente? Meio mais refringente é aquele meio que tem maior índice de refração. Se a gente for comparar, por exemplo, ar e água, quem é mais refringente? Nós vimos que o ar, o N do ar, ele é o menor, tá? Ele é praticamente igual ao do vácuo, são os dois menores, tá certo? Eles apanham para todo mundo. Então, se a gente for pensar ar e água, quem tem menor índice de refração? O ar. Então, a gente fala que o ar ele é menos refringente. A água tem um índice de refração maior, com toda a certeza do mundo. Então, a gente fala que o índice de refração da água, né, o meio material água, tá? A água ela é mais refringente. Quanto maior o N, mais refringente é o meio material. Isso aqui é importantíssimo, ó. Vou destacar aqui para vocês. Quanto maior o índice de refração, quanto maior o N, mais refringente é o meio material. Então, quando ele estiver falando nessa história de mais refringente, menos refringente, ele está se referindo ao valor de N, tá? Mais refringente, N maior. Menos refringente, N menor, tá? Bacana isso daí, importantíssimo isso daí. Outra coisa importante, isso aqui, ó, muita gente tem dificuldade, cara. Isso daqui vai ser um calo, tá? Na vida de muita gente que não souber a frase irada. Então, quanto maior o N, a gente fala que mais próximo da reta normal fica o raio de luz. Fica o raio de luz, tá certo? Mais próximo da reta normal fica o raio de luz. É o que eu quero chamar a atenção de vocês, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só a distância do ar. É claro que isso aqui eu estou considerando numa incidência de maneira oblíqua, tá, pessoal? A frase irada. Desse jeito aqui não tem muito sentido não, tá certo? Então vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Se a incidência for oblíqua, né? Perceba aqui, olha a distância do feixe incidente para a reta normal. Olha a distância do feixe refratado para a reta normal. Quem é que está mais próximo da normal? O cara que está mais próximo da reta normal é o feixe refratado. E aqui eu coloquei na frase irada que quanto maior o N, mais próximo da normal. Ó, quanto maior o índice de refração, mais próximo da normal. Então, sem dúvida, eu posso afirmar aqui para vocês, numa boa, que o N da água, ele é maior do que o N do ar. Por quê? Porque quanto mais refringente, quanto maior o N, mais próximo da normal. Olha só este ângulo aqui, ó. Ele está bem próximo da normal. Olha só o ângulo de incidência aqui, ó. Ele está mais longe da normal, tá? Então este meio aqui ele é menos refringente. No mais refringente ele fica mais próximo da normal. Então quanto maior o N, mais próximo da normal, né? Mais refringente é aquele meio material. Isso aqui é de fundamental importância, pessoal. Pelo amor de Deus, atenção para cá, tá certo? E outra coisa importante, menor é a velocidade da luz naquele meio material. Menor a velocidade da luz naquele meio material. Isso aqui você já entendeu por aquela ideia, né, do índice de refração que eu falei para vocês. Perceba aqui, ó, que o índice de refração e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o N, menor a velocidade, né? Tá aqui a ideia aqui na frase irada que eu coloquei para vocês, tá bom? Então, pessoal, anotem a frase irada aí, vou repetir para vocês, ó. Quanto maior o índice de refração, quanto maior o N, mais refringente é o meio material, certo? Mais refringente é o meio material. Mais próximo da reta normal fica o raio de luz, tá certo? Então, a partir de agora, quando você pegar uma figura, você já sabe quem é mais refringente e quem é menos refringente. Como? Se estiver mais próximo da normal, o meio é mais refringente, tá certo? E menor é a velocidade da luz naquele meio material. Porque quanto maior o N, menor a velocidade, nós vimos são grandezas do tipo inversamente proporcionais, tá certo, pessoal? Essa primeira aula de refração tem muita informação importante aí para você poder entender aí o restante, tá certo? Se você entender isso daqui bem direitinho, qualquer coisa volte a aula aí, tá? Anota, faz todas as anotações, copia aí os detalhes para você poder se dar bem aí na continuação, né? Dessa parte de refração, tá certo? Então, essa primeira aula aqui ela é de fundamental importância para vocês, tá bom? Então vamos dar continuidade aí, né? A essa parte de refração. Vamos lá, vamos bola para frente. Vamos acompanhar. Acompanha aí, vamos lá então.